Em uma dura nota pública, o Instituto Brasil pela Liberdade manifestou absoluto repúdio e indignação contra a operação da Polícia Federal contra empresários a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por conversas no Zap. O texto afirma: é impossível ignorar a realidade de que não existe mais Estado de Direito no Brasil e que o fim do império da lei e sua substituição pelo arbítrio de um homem é responsabilidade direta de quem jurou cumprir os deveres de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e com as leis da República. A nota aponta que pessoas e instituições que se auto-intitulam defensores da democracia e promoveram uma cartinha em um evento político partidário se calam diante de verdadeiras violações de direitos, dizendo: dentre aqueles que assinam cartas pela democracia, que enxergam como normal que o Poder Judiciário solape as garantias e liberdades individuais previstas na Constituição, ante a anomia dos membros do Congresso e, em especial, a covardia do presidente do Senado. São os mesmos que não enxergam problemas no uso da Polícia Federal como um instrumento de Alexandre de Moraes para a implementação de medidas absolutamente ilegais e autoritárias, sem qualquer motivação, para a suposta investigação de fatos que sequer são previstos como crimes. A nota alerta: a democracia, que parece ser defendida por quem aplaude ou concorda com as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, é igual ao regime da ditadura comunista da antiga União Soviética, onde Stalin enviava ao hospício para os gulags siberianos qualquer um que ousasse pensar em não concordar de forma automática com o regime. Ouça a íntegra da nota pública divulgada pelo Instituto Brasil pela Liberdade. Nota pública. O Instituto Brasil pela Liberdade vem manifestar seu absoluto repúdio e indignação pelo uso do Supremo Tribunal Federal por um de seus ministros, Alexandre de Moraes, para perseguição e intimidação política daqueles que ele tem por inimigos. É impossível ignorar a realidade de que não existe mais Estado de Direito no Brasil e que o fim do império da lei e sua substituição pelo arbítrio de um homem é responsabilidade direta de quem jurou cumprir os deveres de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e com as leis da República. No dia 23 de agosto de 2022, cidadãos em um grupo privado de WhatsApp tiveram seus celulares tomados, suas contas bancárias bloqueadas e suas vidas privadas expostas por ousarem pensar de forma diferente daquela permitida pelo ministro Alexandre de Moraes. São empresários que empregam milhares de pessoas, pagam seus tributos ao Estado e são membros exemplares da sociedade, preocupados unicamente com a escalada da violência estatal promovida pelo ministro do Supremo. Dentre aqueles que assinam cartas pela democracia, que enxergam como normal que o Poder Judiciário solape as garantias e liberdades individuais previstas na Constituição, ante a anomia dos membros do Congresso e, em especial, a covardia do presidente do Senado. São os mesmos que não enxergam problemas no uso da Polícia Federal como um instrumento de Alexandre de Moraes para a implementação de medidas absolutamente ilegais e autoritárias, sem qualquer motivação, para a suposta investigação de fatos que sequer são previstos como crimes. O abuso de poder somente perdura por conta do silêncio daqueles que deveriam punir aqueles que mantêm faz 3 anos inquéritos onde o ministro Alexandre de Moraes figura como vítima, acusador e juiz, pondo um final triste à evolução do sistema acusatório, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade do Poder Judiciário e ao devido processo legal.
Inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal para apurar fatos que sequer são previstos como crimes na lei. Inquéritos onde os advogados dos acusados não têm o acesso integral que é garantido pelo mesmo ministro aos advogados que defendem os criminosos reais, como aqueles que pertencem à organização criminosa denominada PCC. Os inquéritos comandados pelo ministro Alexandre de Moraes somente se prestam como forma de intimidar qualquer forma de pensamento que não esteja de acordo com seu arbítrio. Não existe crime de cogitação. Não existe crime de pensamento. Assim como, antes de Alexandre de Moraes, jamais existiram inquéritos como o presente, cujo objeto é apurar de forma global, aberta e genérica condutas políticas. Aceitar que isso é a normalidade é aceitar o diuturno da Constituição por quem tem o dever legal de protegê-la. Esse sistema ilegítimo, criado pelo ministro Alexandre de Moraes, com o silencioso beneplácito de seus colegas de corte, aceita a ilegalidade e a perversão das liberdades individuais como regra a ser seguida. A perversão da democracia tornou letra morta as garantias previstas na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes hoje pode mandar a Polícia Federal invadir sua casa, tomar seus bens, violar sua intimidade, bloquear suas contas bancárias, pôr fim aos seus rendimentos e ao seu trabalho, sem que haja a quem recorrer. No extremo, ainda que você seja um deputado federal, pode ser preso e punido com uma tornozeleira eletrônica pelo que pensou ou disse, a mesma tornozeleira que jamais estaria disponível para ou tráfico de drogas enviado para a prisão domiciliar. A democracia, que parece ser defendida por quem aplaude ou concorda com as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, é igual ao regime da ditadura comunista da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde Stalin enviava o hospício ou para os gulags siberianos qualquer um que ousasse pensar em não concordar de forma automática com o regime. Instituto Brasil pela Liberdade, Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2022. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, tem conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira.
Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 2 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas extremas contra conservadores, que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.